Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje quero compartilhar com você um pouco da vida de um homem que marcou profundamente a espiritualidade cristã. São Bernardo de Claraval, monge do século XII, doutor da Igreja e chamado o Doutor Melífluo. Que é isso? Porque suas palavras sobre Deus eram doces como mel. Bernardo foi um apaixonado pela Virgem Maria. Para ele, Maria não era apenas um detalhe da fé, mas um caminho seguro para Cristo. Ele ensinava que quem deseja encontrar Jesus de verdade não pode deixar de passar pela escola do coração de Maria. São Bernardo viveu em uma época de grandes desafios para a Igreja, mas sempre manteve no coração a certeza de que Maria era a estrela que guia os cristãos. Estrela que guia os cristãos. Ele dizia assim: se levantarem os ventos das tentações, se tropeçares nos escolhos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria, seguindo-a, não te perderás. Rezando a ela, não desesperarás. Pensando nela, não errarás. Esse conselho atravessou séculos e chega até nós como uma luz divina. Maria, para Bernardo, não é um obstáculo, mas um reflexo perfeito de Cristo. Guardou isso bem? Um reflexo perfeito de Cristo. O sol ilumina a lua precisa da luz do sol e nós olhamos na lua e a admiramos. E também nós precisamos da lua. Quem se aproxima dela aprende a humildade, a confiança, a obediência à vontade do Pai. Guardou isso em seu coração? Na sua devoção, São Bernardo também nos lembra, ao pensar em Maria, vemos claramente a beleza de Jesus. Por isso, na espiritualidade de São Bernardo, aprender de Maria é aprender a ser discípulo verdadeiro. É deixar que a palavra se faça carne também em nós, como aconteceu no ventre dela. Queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para o exemplo de São Bernardo, vemos e somos também, além de ver, convidados a fazer o mesmo caminho, acolher Maria em nossa vida, invocar sua presença nas lutas do dia a dia e deixar-nos guiar por sua ternura até o coração de Cristo. Que hoje possamos guardar no coração essa certeza. Na Escola de Maria nunca estamos sozinhos. Ela nos ensina a viver como discípulos e missionários da Palavra. Assim como São Bernardo, podemos repetir: olhando para Maria, jamais nos perdemos e nunca nos perderemos no caminho de Jesus. Assim, queridos devotos, caminhamos seguindo esse reflexo bonito e santo. Aceite essa exigência, essa provocação espiritual. Viva bem o seu dia a dia com leveza, em paz, como Maria pediu para que cada um de nós vivêssemos. Sabe como foi o pedido dela? Façam tudo o que meu filho vos disser. Quero falar sobre um santo do nosso tempo, muito especial, muito lembrado. Um homem que viveu até as últimas consequências o amor a Deus e a devoção à Virgem Maria. Aliás, assim como Santo Afonso Maria de Ligório, nós conhecemos tantos santos, talvez a maioria, ou por que não todos, tem esse carinho, essa devoção, esse amor para com a Mãe de Jesus. Porque aprofundaram, procuraram conhecer quem é essa mulher e quão especial ela foi e é para tantos devotos, filhos vossos. São Maximiliano Maria Kolbe, ele nasceu na Polônia em 1894.
e desde jovem sentiu no coração um chamado muito especial. Estamos falando dele hoje. Conta-se que ainda menino, depois de uma oração profunda, Nossa Senhora lhe apareceu em sonho, oferecendo 2 coroas. Uma branca, símbolo da pureza, e uma vermelha, símbolo do martírio. Kolbe aceitou as 2 e, de fato, sua vida se tornaria um testemunho luminoso de santidade e entrega. Maximiliano foi franciscano conventual e entendeu que Maria era o caminho mais seguro para se chegar a Jesus. Por isso, fundou a Milícia da Imaculada, um movimento que tinha como objetivo levar todas as pessoas a Cristo por meio da Imaculada Virgem Maria. Ele dizia: nunca tenhas medo de amar demais a Imaculada. Jamais poderás amá-la mais do que Jesus a amou. Isso serve muito para nós, né? Mesmo nas situações mais difíceis. Ele viveu isso de forma heróica no campo de concentração de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. Ali, em meio à dor e à morte, não perdeu a esperança. Pelo contrário, ofereceu sua própria vida em troca de um pai de família, condenado à execução. Foi nesse ato que se cumpriu, de modo perfeito, a coroa vermelha do martírio que Maria lhe havia mostrado na juventude em sonho. Kolbe acreditava que a consagração a Maria era o meio mais rápido e eficaz para nos unirmos a Cristo. Ele a chamava de Imaculada e dizia que quem se entrega a ela se torna um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Assim, sua vida inteira foi uma escola de confiança, de entrega e de amor missionário. Na escola de Maria, São Maximiliano nos ensina a sermos corajosos, a vivermos com fé diante dos sofrimentos e nunca deixarmos que o ódio e a violência tenham a última palavra. Tão propício para o dia de hoje, no mundo de hoje, não? Em Maria, ele encontrou forças para viver a pureza, a esperança e o amor sem medida. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe desperte em nós esse mesmo desejo, amar Maria para chegarmos mais rápido a Jesus, consagrar a ela a nossa vida e com ele transformar o mundo com os pequenos gestos de entrega e de amor. Porque afinal, na escola de Maria, aprendemos a ser discípulos fiéis para a palavra e instrumentos de paz no coração da Igreja e do mundo. Quero falar com você sobre um santo que marcou a vida de milhares de jovens e deixou um testemunho luminoso de confiança em Maria. São João Bosco, o pai e mestre da juventude. São João Bosco nasceu em 1815, na Itália. João Bosco cresceu em meio às dificuldades materiais, mas com um coração cheio de fé e esperança. Ele mesmo contava que, ainda menino, teve um sonho em que a Virgem o apresentava a um grande campo cheio de jovens. Maria lhe dizia: não com pancadas, mas com mansidão e caridade conquistarás estes teus amigos. Esse sonho marcou sua vocação. São João Bosco viveu sempre com a convicção de que Maria estava ao seu lado. Ele a chamava de auxiliadora dos cristãos e dizia aos seus jovens assim: confiai em Maria e vereis o que são os milagres. A devoção mariana de Dom Bosco não era apenas uma devoção de palavras, mas também de vida. Ele ensinava que Maria não abandona ninguém, especialmente os que são pequenos, fracos ou pobres. Por isso, fez de Maria Auxiliadora a protetora das suas obras e da sua missão com os jovens.
um ponto central do seu ensinamento é que Maria conduz sempre a Jesus. São João Bosco sabia que educar os jovens não era só dar estudo e trabalho, mas, sobretudo, levá-los ao encontro com Cristo. E ele confiava esse caminho a Maria. Reconhecia que cada passo da sua obra nascia da intercessão e do cuidado de Maria. Na escola de Maria, São João Bosco aprendeu a ser pai espiritual, cheio de paciência e ternura, mas também firme na fé. E ele nos convida a viver o mesmo. Você procura, insiste para que isso aconteça? Isso depende da nossa felicidade, da nossa autorrealização. Confiar em Deus. Vamos pedir que Maria nos ajude, pedir sua ajuda nas dificuldades e a consagrar a ela os nossos caminhos. Então, queridos irmãos e irmãs, o exemplo de Dom Bosco nos ensina que quando deixamos Maria guiar nossos passos, a vida floresce, mesmo em meio aos maiores desafios. Ela nos ajuda a formar em nós um coração dócil, alegre e fiel ao Evangelho. Que possamos hoje repetir com São João Bosco: Maria Auxiliadora, rogai por nós. Maria Auxiliadora, rogai por nós. Maria Auxiliadora, rogai por nós. Quero partilhar com você um pouco sobre Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais amados da Igreja, conhecido por sua pregação poderosa, por seus milagres e pela ternura com que falava de Jesus e da Virgem Maria. Nascido em Lisboa, no final do século XII, Antônio foi primeiro cônego agostiniano e depois franciscano, inspirado pelo testemunho dos primeiros mártires da ordem. Desde jovem tinha um grande amor pela palavra de Deus e encontrou em Maria a sua mestra na fé. Ele sabia que Maria era a primeira que acreditou e que por isso podia ensinar a todos nós como viver assim como os discípulos de Cristo. Nos seus sermões, Santo Antônio falava muitas vezes da Virgem. Para ele, Maria era a arca da aliança, que carregou em si o próprio Filho de Deus. Era também a estrela da manhã, que anuncia o sol nascente, Jesus Cristo, o sol da justiça. Antônio tinha consciência de que honrar Maria era sempre honrar Jesus, pois tudo nela aponta para ele. Ele a invocava como mãe bondosa e modelo de humildade, castidade e obediência. Obediência à vontade de Deus. Mas não pensemos que essa devoção o afastava do povo. Ao contrário, inspirado por Maria, Santo Antônio foi profundamente próximo dos pobres, dos sofridos, dos que buscavam consolo. Seu amor à Mãe de Deus o fazia também ser irmão de todos, especialmente dos mais pequenos. Na escola de Maria, Santo Antônio aprendeu a escutar a palavra, a guardar no coração e a anunciá-la com coragem. Por isso, ficou conhecido como o doutor evangélico. Suas pregações atraíam multidões, não apenas pela eloquência, mas porque suas palavras eram cheias de vida, nascidas da oração, da contemplação e do amor mariano. Queridos irmãos, queridas irmãs, o exemplo de Santo Antônio nos ensina que a verdadeira devoção a Maria nos leva sempre a Cristo. Quando recorremos a ela, como ele fazia, encontramos força para viver a fé, coragem para enfrentar as dificuldades e ternura para amar os irmãos. Que hoje possamos fazer nossa lição, a lição de Santo Antônio. Amar Maria com confiança, imitar suas virtudes e deixar que ela nos conduza cada dia mais ao coração de Jesus.
Na escola de Maria com Santo Antônio, aprendemos que a vida cristã é um caminho de amor, simplicidade e entrega total à vontade de Deus. Quero falar sobre um santo que nos ensina a viver a fé com doçura, equilíbrio e profunda confiança em Deus. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, conhecido como o Doutor da Doçura, nasceu na França no século XVI. Ele viveu em tempos de divisões religiosas e grandes desafios para a Igreja. Mas, em vez de responder com dureza, escolheu o caminho da caridade e da paciência. Para Francisco de Sales, o coração cristão devia ser firme na fé, mas sempre cheio de ternura, de doçura. E é exatamente nesse caminho que a Virgem Maria foi sua mestra e inspiração. Nós, alguns dias atrás, falamos sobre São João Bosco, que foi o fundador dos padres e irmãos salesianos e também as irmãs salesianas. São João Bosco foi influenciado por São Francisco de Sales para fundar a sua congregação. São Francisco de Sales tinha grande devoção a Nossa Senhora. Ele a contemplava como modelo perfeito da confiança e abandono em Deus. Costumava dizer que Maria nos ensina a viver com simplicidade, com entrega, a colocar cada detalhe da vida nas mãos do Senhor. Em seus escritos, ele lembra que Maria é a mãe que acompanha de perto a caminhada dos cristãos. É ela quem nos forma na escola da fé, ensinando-nos a dizer todos os dias, como ela disse no momento da Anunciação: Eis aqui a serva do Senhor. Mas a devoção de Francisco de Sales não era apenas feita de palavras bonitas. Ele traduzia, ensinava esse amor mariano em gestos concretos. Fazia acontecer, incentivava os fiéis a rezarem o rosário, a confiar em suas famílias à proteção de Maria e a viverem suas virtudes no cotidiano. A humildade, a paciência, a caridade. E há um detalhe muito especial. Junto com Maria, Joana de Chantal, São Francisco de Sales aprofundou a ordem da Visitação, colocada sob a proteção da Virgem Maria. Ele acreditava que, assim como Maria foi o encontro de Isabel levando Cristo em seu ventre, também os cristãos devem ir ao encontro dos irmãos levando a presença de Jesus. Na escola de Maria, São Francisco de Sales aprendeu que a verdadeira santidade não está em coisas extraordinárias, mas em fazer tudo com amor, rezar com amor, trabalhar com amor, perdoar com amor. E é isso que ele nos convida a viver. Uma vida simples, cheia da ternura de Deus, conduzida pela mão materna de Maria. Queridos irmãos e irmãs, que o exemplo de São Francisco de Sales desperte em nós o desejo de viver uma fé serena, fiel e confiante, e que, com ele, possamos aprender cada dia mais, na Escola de Maria, a ser discípulos e discípulas da Palavra, vivendo com alegria e doçura o Evangelho de Jesus. Aprofunde sua espiritualidade mariana e faça parte da Academia Marial de Aparecida. Se você puder, acesse a12.com/academia. Deus te abençoe.